I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos in which we float like a mote of dust in the morning sky. Nas fronteiras do infinito. Bem-vindo ao Nas Fronteiras do Infinito de hoje, pessoal. Nossa jornada será por duas discussões muito bacanas e que testam os limites do que nós sabemos enquanto humanidade. Nossa primeira exploração será sobre uma ideia que propõe o controle do clima espacial para nossa proteção aqui embaixo no planeta Terra. E depois falaremos de um dos nossos temas favoritos, buracos negros e um eventual inverso dele. Tá curioso? Então acompanhe a gente até o final que o programa tá recheadinho para você. De cara, vamos abordar um tema que parece saído de um romance de ficção científica, mas que está sendo estudado com toda a seriedade por pesquisadores de instituições renomadas. A pergunta que move essa discussão é a seguinte: sabemos que podemos prever o clima espacial, mas e se também pudéssemos controlá-lo? Como isso seria? Rodrigo, como isso seria? Olha, Marco, essa é uma questão fundamental, principalmente para essa pesquisa. Por décadas, a humanidade se limitou a observar e tentar antecipar os efeitos das tempestades solares. Sabemos que erupções solares gigantescas emitem fluxos de energia que bloqueiam comunicações de rádio e danificam componentes eletrônicos dos satélites. Além disso, as tempestades geomagnéticas, causadas por variações no vento solar, interferem nos sinais de GPS e provocam surtos de corrente na Terra, capazes de sobrecarregar redes elétricas inteiras. O impacto desses eventos vai muito além da perda temporária de eletricidade, Rodrigo. Toda a transação financeira eletrônica mundial depende de registros de tempo enviados por sistemas de satélites. Por exemplo, em maio de 2024, uma tempestade solar desestabilizou os sistemas de GPS usados para orientar tratores durante o plantio e a colheita nos Estados Unidos da América do Norte. A produção de alimentos foi prejudicada por dias e o prejuízo dos agricultores foi de 500 milhões de dólares. E atualmente as soluções são paliativas. Podemos construir satélites com blindagens mais resistentes ou ajustar suas órbitas. Mas há pouco que possamos fazer para nos proteger de forma ativa contra essas tempestades espaciais. E foi pensando nessa lacuna que o pesquisador Brian Walsh, da Universidade de Boston, começou a testar a viabilidade teórica de um sistema inovador. Walsh propõe um sistema de astronaves que dispararia elementos químicos até a borda do campo magnético da Terra. A ideia é fortalecer temporariamente as nossas defesas naturais, desviando os eventos de clima espacial potencialmente danosos. Em simulações realizadas em parceria com a Universidade de Michigan, o sistema conseguiu reduzir pela metade a intensidade de uma grande tempestade geomagnética. Os resultados foram publicados na revista Space Weather, e o Walsh compara a situação a uma aldeia que vê um rio transbordando. Prever a enchente é útil, mas construir uma barreira contra a tempestade é ainda melhor. E é exatamente isso que ele está propondo. A inspiração veio de um fenômeno natural, onde o material que se desprende da nossa própria atmosfera e flutua até a borda da magnetosfera, fortalecendo-a. O sistema chamado Stormwall começaria com o lançamento de 6 espaçonaves em órbitas geoestacionárias, ou seja, que acompanham a rotação do planeta. Cada espaçonave teria um reservatório com um material de carregamento de massa, que seria um elemento químico alcalino como bário ou lítio. Quando liberados, esse material sofre fotoionização, um processo que induz uma carga elétrica semeando a atmosfera com plasma. As simulações mostraram que esse plasma interrompe o fluxo de energia entre a tempestade solar e a magnetosfera. O efeito é suficiente para fazer o clima espacial desviar e passar ao redor do nosso planeta. O Walsh admite que a ideia soa como ficção científica, mas ele enfatiza que quando se aplica uma física realmente séria, o conceito funciona. Ainda segundo ele, a quantidade de massa necessária e as capacidades de lançamento estão dentro das nossas possibilidades tecnológicas atuais. As pessoas costumam pensar que o espaço é enorme e o Sol é gigantesco, e que apenas temos que aceitar tudo que ele nos envia. No entanto, alguns resultados indicam que podemos sim influenciar nesse ambiente.
Uma das barreiras agora é o custo. Lançar 6 espaçonaves transportando o equivalente a cerca de 1 dúzia de caminhões-tanques de material não seria barato. Além disso, uma vez que a carga é liberada e fotoionizada, o sistema se esgota sem possibilidade de reabastecimento. É o sistema de uso único. Por outro lado, empresas privadas estão investindo bilhões em infraestrutura espacial, incluindo a consideração de centros de dados em órbita. Os cálculos de custo-benefício podem em breve favorecer a abordagem. O artigo de Walsh destaca que uma tempestade geomagnética extrema, como a ocorrida em 1859, que acontece em média uma vez por século, causaria danos devastadores. Somente os custos para as redes elétricas ultrapassariam 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. Walsh vem demonstrando confiança de que sua equipe poderá reduzir os custos. Os próximos passos incluem estudar maneiras de reduzir pela metade a quantidade de material utilizada, simular uma liberação pulsada para prolongar a vida útil do sistema e examinar órbitas mais eficientes. Eles também querem investigar mais profundamente a química envolvida para determinar os melhores elementos a serem usados. Uma preocupação legítima é o lixo espacial, mas Walsh afirma que quaisquer materiais injetados nessas regiões mais altas seriam rapidamente removidos, e a própria magnetosfera o elimina em cerca de 6 horas após cumprir as suas funções. Como diretor do Laboratório de Física e Tecnologia Espacial da Universidade de Boston, Walsh dedica grande parte da sua pesquisa a observar e compreender o ambiente espacial ao redor da Terra. Recentemente, sua equipe participou de uma missão que enviou um telescópio à Lua para obter imagens do nosso escudo magnético. O projeto Stormwall, no entanto, é algo bastante diferente do que qualquer pessoa possa estar fazendo nesse momento. Ele mesmo descreve essa proposta como uma forma de geoengenharia espacial, um conceito ainda inédito. Caso a ideia saia do papel e seja implantada, diferentemente de algumas missões espaciais que geram benefícios para alguns grupos restritos, esta beneficiaria todas as pessoas do planeta. Não seria possível construí-la de uma forma que ajudasse apenas um país ou apenas um grupo de satélites. Estamos, portanto, diante de uma possibilidade real de avançar rumo a uma proteção eletromagnética da Terra. Mas, claro, muito ainda precisa sair do papel para vermos essa tecnologia na realidade. Rodrigo, deixar de ser apenas espectadores do clima espacial para nos tornarmos agentes ativos na proteção da Terra contra as tempestades do Sol, com toda certeza nos traria muitos spin-offs que nem sequer imaginamos nesse momento. Os desafios são grandes, mas os benefícios potenciais são igualmente grandiosos. Marco, essa ideia de construir uma barreira ativa contra tempestades solares nos mostra como a humanidade está começando a pensar em intervenções diretas no ambiente espacial. E como aqui estamos sempre falando em limites do conhecimento, em fenômenos que desafiam a nossa intuição, tem outra fronteira teórica que tem mobilizado os físicos nas últimas semanas. O que será que tem do outro lado de um buraco negro? Se é que o outro lado existe. A proposta agora soa maluquice até, mas é algo que tem o seu lastro na realidade. Poderiam os buracos negros se transformar em buracos brancos? Alguns cientistas dizem que não é uma ideia tão absurda assim. Uma nova pesquisa, que saiu recentemente, mas que ainda aguarda revisão por pares, sugere que buracos negros formados durante o Big Bang podem sobreviver por muito mais tempo do que as estimativas anteriores indicavam. Na verdade, esses minúsculos buracos negros primordiais poderiam viver o suficiente para se tornarem buracos brancos, que emitem energia e possuem massa equivalente ao fio de uma sobrancelha humana ou um ovo de pulga. Os modelos indicam que os buracos negros primordiais teriam surgido a partir de flutuações na matéria extremamente quente e densa que preenchia o universo nos instantes posteriores ao Big Bang. Isso os diferencia dos buracos negros de massa estelar, por exemplo, que se formam pelo colapso de estrelas muito massivas. Os buracos negros primordiais, contudo, ainda não foram detectados e, portanto, permanecem hipotéticos. Mas muitos cientistas acreditam que essa ausência de detecção ocorre porque eles já evaporaram e deixaram de existir nos 13,8 bilhões de anos do cosmos. Essa evaporação seria possível devido à radiação Hawking.
proposta pelo próprio Stephen Hawking na década de 70. Buracos negros vazariam lentamente essa radiação térmica. Quanto menor a massa do buraco negro, mais quente ele é e mais rapidamente emite radiação Hawking, evaporando-se até o que se especula ser uma explosão final. Buracos negros de massa estelar, com até centenas de vezes a massa do nosso Sol, são tão massivos e frios que perdem massa tão lentamente que sobreviveriam mais tempo do que o próprio universo. Já os buracos negros primordiais, com massa muito menores, não teriam a mesma sorte, ou pelo menos era o que se pensava. O pesquisador Daniel Paraíso, da Eberly College of Science, e seus colegas sugerem que existe uma forma de buracos negros primordiais que, se tiverem uma quantidade de massa adequada, conseguem sobreviver a esse processo. Nas palavras deles, o tempo de vida dos buracos negros é muito maior do que se pensava anteriormente. Os fenômenos identificados são relevantes para buracos negros possivelmente formados no universo primitivo, que ainda não foram observados, mas são candidatos à matéria escura. O enigma aqui agora é entender o que acontece quando um buraco negro atinge a massa de Planck, que é de cerca de 20 microgramas. A massa de Planck é aproximadamente, aqui me acompanhem ouvintes, 0,000000022 kg. São 0,7 zeros em seguida, e então 22 kg. É uma unidade fundamental da física. Ela representa um ponto em que as regras da física quântica se tornam tão importantes quanto aquelas que regem a gravidade e a relatividade geral. Os físicos consideram esse valor como um limite superior para a massa de qualquer partícula elementar individual. Acima desse valor, a partícula colapsaria para formar um buraco negro microscópico. Paraíso explicou que quando um buraco negro primordial evapora até atingir a massa de Planck, ele se torna um buraco negro planckiano. Existem vários destinos possíveis propostos para esse tipo. Entre eles está o desaparecimento da fronteira externa que define o buraco negro, que é a região chamada horizonte de eventos, que aprisiona a luz e outras radiações eletromagnéticas. O mecanismo estudado por eles para a morte desse buraco negro do tamanho de Planck é exatamente o desaparecimento gradual desse horizonte. A equipe realizou cálculos matemáticos que revelaram um cenário interessante. Um buraco negro primordial formado com massa inicial de um asteroide de tamanho médio, por exemplo, cerca de 1 bilhão de toneladas, decairia em aproximadamente 1 bilhão de anos, emitindo radiação Hawking até atingir a massa de Planck. Por outro lado, um buraco negro primordial que nascesse com massa de apenas 1 tonelada explodiria imediatamente, alcançando instantaneamente o limite de Planck. É o que acontece depois desse ponto que diferencia os resultados da equipe de pesquisas anteriores. Argumentos anteriores indicavam que os 20 microgramas remanescentes seriam irradiados em pelo menos 1 segundo. A estimativa da nova pesquisa, em vez disso, mostra que esses remanescentes de 20 microgramas são praticamente estáveis. Quando o buraco negro alcança esse limite, ele começa a emitir uma radiação purificadora, assim chamada porque se acredita que ela purifica o estado quântico do universo, devido a um comportamento característico de um buraco branco. Buracos brancos são entidades hipotéticas da física, descritas como uma espécie de buraco negro com o tempo invertido. Em vez de aprisionar matéria e radiação em seu interior, como fazem os buracos negros, um buraco branco empurraria continuamente matéria e radiação para fora. Embora ainda não conheçamos inteiramente a física nas proximidades de um buraco branco, por exemplo, os pesquisadores identificaram um objeto que, visto à distância, possui exatamente as mesmas propriedades previstas para essa entidade. Quaisquer previsões adicionais sobre o destino desses buracos negros primordiais, que assumiriam a aparência de buracos brancos, exigiriam uma teoria capaz de unificar a relatividade geral e a mecânica quântica, a chamada gravidade quântica, algo que tem escapado aos físicos desde o início do século XX. Paraíso ressalta que suposições físicas simples sobre a física distante de um buraco negro podem nos dizer muito sobre o seu tempo de vida e sobre a sua transição para uma fase estável que se parece com um buraco branco de 20 microgramas. O fato de podermos inferir essas propriedades utilizando apenas ingredientes mínimos da gravidade quântica é considerado notável pela equipe.
Estamos falando de objetos com massa equivalente a um fio de sobrancelha humana, mas cujo estudo pode abrir janelas para a compreensão das leis mais fundamentais do universo. Ao olharmos para essas duas frentes de pesquisa astronômica, Marco, percebemos um padrão muito fascinante. Buscamos, de um lado, controlar ativamente o ambiente espacial ao redor da Terra, com o projeto Stormwall, e, do outro lado, tentamos compreender os estágios finais e mais extremos da vida dos buracos negros primordiais. E em ambos os casos, Rodrigo, a humanidade está deixando de ser mera espectadora do cosmos, seja propondo uma barreira física contra as tempestades solares usando plasma induzido por fotoionização, seja investigando se buracos negros de 20 microgramas podem se estabilizar como buracos brancos. O que une essas duas histórias é a coragem de questionar paradigmas. Não aceitar passivamente as tempestades solares, nem o desaparecimento inevitável dos buracos negros primordiais. É o mesmo espírito que move a ciência de fronteira. E assim seguimos, caminhando entre as estrelas e nas fronteiras do infinito. Assim que surgirem novidades sobre quaisquer uma dessas duas pesquisas, estaremos aqui, eu e o Rodrigo, nos Fronteiras do Infinito, para dividir tudo com você, ouvinte. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.